Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, professor André Vasconcelos, da disciplina mais delicinha do universo, Educação Física, que vai abordar o que hoje? Esporte da mídia. A gente vai conseguir compreender como é que a mídia influencia nas nossas escolhas esportivas e aí ver quais são as mais tops, que são aí no alto nível de influência, de mídia e tal, e Telezaga. Então, vamos pro texto. Texto na tela, vamos lá. Esportes e a influência da mídia. Quando o assunto é atividade física, qualquer esporte é uma boa alternativa. Afinal, para levar uma vida realmente saudável, não basta apenas ter uma alimentação equilibrada, é preciso praticar alguma atividade. Nesse sentido, diversas práticas são difundidas pela mídia. Compreender e identificar quais as principais atividades divulgadas pela mídia é reconhecer como nossa construção identitária é formada. Então, volta aqui e vamos entender como é que é feita essa reflexão. Aqui a gente está dizendo que, inicialmente, o esporte ele é uma construção de atividade que possibilita a gente pôr em movimento que vai realmente nos tornar um pouco mais saudáveis. Contudo, aqui a gente tem um ponto importante que é a influência da mídia. Aqui a gente vai tentar conseguir compreender como é que a mídia influencia na nossa construção identitária. Tranquilo? Então vamos voltar para o texto e entender um pouco mais sobre o esporte e suas possibilidades. Inicialmente, o esporte pode ser compreendido como um fenômeno social, que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os praticantes. A reflexão que a gente vai ter aqui no momento é: qual é o seu esporte favorito? Vamos por partes aqui, volta para mim. E a gente vai entender um pouquinho. Antes de você escolher qual o seu esporte favorito, a gente vai fazer essa reflexão inicial do que era o esporte. O esporte tem esse quesito mais de regulamentação, tem esse cunho da competição muito forte, e aqui, como é tido como um fenômeno social, as interações elas são importantes. Então a gente entendeu que tem as relações sociais, tem a parte de regulamentação, que é fundamental, e a competição, que é um dos principais caracterizadores do esporte. Aqui a gente fica pensando, tá, mas e aí como é que a mídia influencia em algum desses quesitos? Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos queridinhos do Brasil, que vocês vão começar a observar como é que a mídia vai entrando nesse processo da construção, da consolidação de algum esporte como um dos queridos, tá bom? Então vamos lá para o texto e a gente vai entender um pouco melhor. Vamos lá. Que o Brasil é o país do futebol, ninguém duvida. Mas também é o país do vôlei, do tênis de mesa, da corrida de rua, da natação e por aí vai. Nesse sentido, mais do que aspectos financeiros, o esporte é uma possibilidade de ampliar o repertório motor, cognitivo e social. Sendo assim, conhecer as principais alternativas esportivas é permitir ao indivíduo desenvolver suas concepções acerca do mundo. Aqui a gente tem 3 elementos principais: a parte social, a parte cognitiva e a parte motora. Aqui a gente consegue compreender que o esporte vai influenciar em todos esses caráteres. Porém, tem um ali que foi falado assim minuciosamente, assim, foi jogado como uma pulguinha de trás da orelha, que é o aspecto financeiro. O aspecto financeiro é o que vai influenciar o investimento no desenvolvimento de determinada modalidade esportiva. Como é que eu faço para investir em algo? Eu vou investir em algo que eu conheço. Como eu faço para conhecer algo? Eu vou usar um instrumento de divulgação. Qual é o instrumento de divulgação que a gente utiliza? Acertou quem respondeu? A mídia. Então é justamente por aí que a mídia vai influenciando no desenvolvimento de algum esporte. A partir do investimento, da divulgação de alguma modalidade, a gente consegue ter um investimento maior, uma divulgação maior, um engajamento maior, e aí a gente começa a se inserir um pouco mais naquele contexto esportivo. Sabendo que ele perpassa por esses 3 elementos, cognitivo, motor e social, a gente consegue compreender que ele vai muito além desse aspecto de competição, de competir por dinheiro, esse vislumbre mais midiático. Entretanto, esse é um dos principais direcionamentos, tranquilo? Aí aqui a gente vai começar a conhecer alguns dos principais que a gente já destacou. Dentre alguns, temos 3 principais que a gente vai abordar um pouquinho mais aprofundadamente, tranquilo? O primeiro seria o... Surpresa, surpresa? Acho que não. Primeiro na tela, vai! Futebol. Estima-se que 3,5 milhões de brasileiros jogam futebol.
dando o título de esporte mais praticado no país. A história das atividades do PES começou em 1895 na Inglaterra e assim iniciaram as fundações dos primeiros clubes. Pode voltar para mim? Eu perguntei inicialmente qual era o seu esporte favorito. Provavelmente você vai ter falado. É claro que é futebol, professor. Eu adoro. Vocês nem falam futebol. Jogar bola. Meu esporte favorito? Jogar bola. Jogar bola não sei se é esporte não, hein? Jogar bola é uma atividade física, tá? Uma prática, mas esporte tem a ver com a regulamentação. Lembre-se disso. Tem o cunho da competição. E como a gente está abordando o aspecto da mídia, é aquele que em suma está mais divulgado. Então a gente vê as principais competições, os principais torneios na televisão. É justamente por esse ser o principal esporte desenvolvido no país, ele é o que ganha mais destaque da mídia. Então é normal que na maioria dos canais abertos vocês estejam acompanhando algum tipo de esporte, no caso o futebol, e outros esportes já não são tão difundidos. Então vocês conseguem ver esse investimento maior, esse vislumbre maior, vocês conseguem ver as disputas financeiras que cada jogador traz, que é justamente devido a dessa influência de marca no panorama de propagandas, de influência. Então vejo que tem todo um contexto, tem todo um repertório que vai além apenas da prática, vai além do esporte. O esporte torna-se uma modalidade financeira, como a gente já mencionou, de trabalho, com esse cunho, como tem esse cunho competitivo, a parte de investir, de sondar abordagens para poder desenvolver e engrandecer o esporte é muito desenvolvido nesse quesito, tranquilo? Então a gente vai agora para um segundo esporte que é muito praticado, o segundo mais praticado é, tarararã, duvido você saber, na tela, 3, 2, 1, vôlei! É o segundo esporte preferido pelos brasileiros, contando com 15,3 milhões de praticantes. O vôlei foi criado em 1895 pelo americano William J. Jordan, então diretor de educação física da Associação Cristã de Moços, na cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O esporte foi praticado pela primeira vez no Brasil em 1915, no Colégio Marista do Recife. Volta para mim, vôlei. É o meu queridinho, não sou muito adepto do futebol, mas vôlei a gente já está aí, um atleta de alta performance, né, que a gente vai baixo. Mas de forma geral, o vôlei também tem um grande vislumbre. O Brasil é um dos principais campeões mundiais na modalidade de vôlei, justamente porque tem esse destaque, tem esse investimento, essa divulgação imagética, ou quando eu digo imagética, pense na tela, pense na televisão, a propagação dessa atividade. Algumas outras começam a ganhar panorama, por exemplo, o UFC, vocês veem modalidades de luta na televisão. E deixa eu ver outra competição que vocês vislumbram bastante. Agora o pessoal está divulgando muito os Free Fire da vida, torneios eletrônicos, justamente por esse engrandecimento. Mas o terceiro ganhador, o terceiro lugar aqui dos principais esportes divulgados pela mídia é o, tchararã, na tela, duvido você acertar. Você nem vai nem imaginar, é o, na tela, e 3, 2, 1, é o tênis de mesa. O tênis de mesa, tá na tela? Obrigado. O tênis de mesa surgiu no Reino Unido, mas mais precisamente na Inglaterra, no século XIX, onde era conhecido como ping-pong, até se tornar uma marca registrada e por isso mudou seu nome na Europa para tênis de mesa, sendo o antigo nome usado hoje em dia apenas para fins recreativos. É um dos esportes mais populares do mundo, só no Brasil 12 milhões de pessoas praticam tênis de mesa. Então, provavelmente, é claro que você já praticou o ping-pong. Então, voca aqui, já estou preparado aqui com minha raquete. Não esqueci minha raquete, droga, mas enfim, o ping-pong, que é a modalidade recreativa, vejam essa distinção do termo, ping-pong, recreativo, tênis de mesa, é aquela modalidade. Fica um adversário de um lado, um do outro na mesa, e aí bolinha para um lado, bolinha para o outro, é o tênis só que de mesa. Então, esse é o terceiro. Ai, professor, não acredito. Não tem tanta divulgação na mídia, não tem tanta visibilidade midiática, porém é o terceiro, e vejo como a importância da influência da mídia, porque a divulgação auxilia no conhecimento e na vivência. Mas mesmo que ele não tenha tanta divulgação, tanta visibilidade da mídia, ele continua sendo uma das modalidades esportivas mais praticadas no país. Então, isso é importante porque a gente consegue compreender qual é o papel da mídia na sociedade. Então, texto na tela e vamos lá. Atualmente, a mídia se faz cada vez mais presente em nosso cotidiano.
tornando-se um verdadeiro instrumento de difusão cultural. As informações recebidas pelas mais diferentes mídias, principalmente pela televisiva, exercem forte influência nos hábitos e costumes da população, ditando regras de conduta e de consumo, indo além da transmissão de informações, mas também na construção de tendências. Então vejam que a parte da mídia é justamente... Deixa eu voltar aqui rapidão. Vejo que a parte da mídia, ela serve justamente como instrumento de dinamização de informação, de acesso à informação. E quando a gente acessa essa informação, o conhecimento passa a fazer parte do nosso dia a dia, e nesse contexto do que a gente vai consumindo, é aquilo que vai sendo ofertado. E quanto mais consome, mais oferta, e quanto mais oferta, mais vivência, mais receptividade em relação àquela prática esportiva. E aí vocês devem estar se pensando, mas por que investir em determinada modalidade? Por que isso acontece? Porque tem aquela relação de interesse que eu já mencionei inicialmente, ó. Contudo, os vários significados atribuídos ao que hoje se denomina esporte foram construídos historicamente de acordo com as características da sociedade em meio aos seus contextos sociais, econômicos, políticos e culturais. Sendo assim, no que se refere ao esporte como uma atividade corporal de movimento com caráter competitivo divulgada pela mídia, tem como propósito principal o financeiro. Então volta para mim, que é aquilo que eu mencionei inicialmente. O aspecto financeiro é o que acaba direcionando. Por mais que o esporte faça parte da nossa construção cultural, que a mídia sirva como instrumento de informação, de acesso à informação, de divulgação, quando ele se apropria de determinado esporte, é justamente pensando em finanças. Por quê? Porque quanto mais eu divulgo aquele esporte, quanto mais ele cresce, quanto mais renome ele tem, quanto mais pessoas se aderem àquela modalidade esportiva, mais recurso financeiro a gente acaba associando a ele. Então, vejam que a finança tem um grande papel na divulgação dessas modalidades, tranquilo? E já que a gente está falando de influência, de informação e de conhecimento, vamos ao exercício. Exercício na tela. Primeira questão, o esporte é uma prática cultural e as mídias auxiliam na difusão dessas modalidades. É um exemplo de esporte muito praticado no Brasil. Alternativa A, beisebol. Alternativa B, vôleibol. Alternativa C, badminton. Alternativa D, basquete. Tá muito fácil porque eu já falei que é o meu queridinho. É o vôlei, é um dos principais esportes praticados e divulgados pela mídia no Brasil. E a segunda questão é: como ocorre na mídia em geral, atletas são fabricados nos mais típicos estilos de um produto. Esse movimento supõe a fetichização da marca e do atleta através da vinculação do produto ao suposto vencedor absoluto. Os jogadores ganham mais como propaganda do que como salários recebidos dos clubes. Que fator influencia na difusão de esporte pela mídia? Essa tá fácil. O que eu mencionei é que o jogador ele vai além da prática esportiva. Ele é como tem a influência da mídia, o aspecto de finanças está muito atrelado a esse produto. Então, a alternativa correta, B, finanças, não vai além da alegria, da saúde, da estética. Aqui eles estão muito preocupados com finanças. E compreendido isso, é hora da ação. Eu deixo a indagação para vocês de entender por que o Brasil é o país do futebol. Quero que você reflita acerca dessa compreensão que a gente acabou mencionando. Qualquer coisa, acessa a plataforma Eduque. Eu me despeço aqui, deixa eu dar um tchauzinho para vocês. Vejo vocês numa próxima, esse instrumento de mídia que serve para acesso à informação. Plataforma Eduque aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá!